Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, Iogo não esqueceu como vencer a demanda. Saravá, meus irmãos, saravá, minhas irmãs, muito boa noite, bem-vindos aí a mais um programa Raízes da Umbanda, que vai ao ar aqui sempre pela Rádio Toques de Aruanda. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Facas, sou dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras, e também apresentador do programa Raízes da Umbanda. Bom, antes de começar aí o nosso tema de hoje, eu gostaria de estar fazendo, como sempre, a nossa oração, elevando sempre os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e pedir nesse momento que nos envolva com a força dos vossos mistérios, nos dando proteção e sustentação para a realização de mais um programa. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães, e a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Bom, como nós mencionamos ontem, né? Hoje nós estaremos aí abordando um assunto bastante interessante no meu modo de ver, né? E também, claro, seguindo aí a pedidos aí dos irmãos que interagiram com a gente durante essa semana que passou, que nós vamos estar falando aí sobre os chakras, né? Os chakras aí que são muito importantes aí na parte de desenvolvimento mediúnico, na parte da espiritualidade, na parte de incorporação. Então nós vamos estar falando aí um pouquinho sobre os chakras. Antes de começar aí o nosso tema, eu gostaria de estar colocando à disposição de todos os nossos canais de comunicação para envio de perguntas, seja das perguntas referente aí aos chakras, como também as perguntas referente a qualquer assunto da nossa amada religião Umbanda. Nós temos duas páginas no Facebook, que é a primeira página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Nós temos também à disposição o nosso e-mail, que é centrodeumbanda@live.com, e temos também o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Qualquer uma dessas 4 ferramentas, nós estamos aqui ao vivo recebendo aí as perguntas dos irmãos, e também quero deixar à disposição o meu Facebook pessoal, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, quem tiver interesse aí de mandar os seus convites para a amizade, pode mandar. Nós estamos aqui recebendo as solicitações de amizade, e estaremos adicionando a todos aí para a gente compartilhar informações, né? Enfim, termos aí a nossa amizade virtual. Então, quem quiser pode estar enviando aqui pelo meu Facebook pessoal, Marco Facas, com 2 Cs e S no final, tá certo? Então, vamos lá e falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é o chakra.
que é essa nomenclatura, né, denominação sânscrita dada aos centros de força existente nos corpos espirituais do homem. Também eles podem ser chamados de lótus ou rodas. Quando eles estão inativos, eles se assemelham muito aí com uma roda, né? Já em movimento, eles tomam a aparência de uma flor de lótus aberta. Esses centros de energia fazem a ligação dos nossos 4 corpos inferiores, que seria o mental inferior, o nosso corpo astral, o duplo etérico e chegando ao nosso corpo físico. Os chakras são emissores e captadores de energias e influenciam diretamente o emocional, o físico e todo o aspecto espiritual de qualquer pessoa, principalmente nós médios atuantes ou não na Umbanda, seja no kardecismo, enfim. Toda comunicação, ação e influência do astral, seja ela boa ou ruim, acontecem através dos chakras. Dessa forma, conhecer as suas atribuições e qualidades, relações e cuidados são extremamente importantes para que fiquem, né, para que girem e emitam e captem sempre de forma equilibrada. Meus irmãos, é importante também pontuar que quanto mais desenvolvido mediunicamente for o indivíduo, maior é a vibração e a luz que seus chakras emitem e captam. Ou seja, maior é a nossa responsabilidade em mantê-los sempre harmonizados. É interessante falarmos dos chakras porque, no meu entender, porque cada um tem suas características. Eu vou comentar aqui hoje com vocês os 7 chakras que entendo serem os principais e também vou comentar o que eles podem nos proporcionar quando estão corretamente equilibrados. Então vamos lá. O primeiro que eu gostaria de comentar com vocês é o chakra básico, né? A cor dele é vermelha. Ele tem uma representatividade da vontade de viver, da vitalidade. Ele é responsável pela ação, pelo impulso inicial. Ele fornece força para a concretização e a materialização dos nossos desejos e pensamentos. Ele atua como uma bomba de energia. Já em desequilíbrio, ele afeta o emocional, né? Se nos tornamos aí pacifismo extremo, agressão, impaciência, dependência, um medo existencial e um medo de morrer. No físico, ele atua na parte, ele pode vir a causar no indivíduo, por exemplo, anemia, problemas na circulação sanguínea, pressão baixa, fadiga, excesso de peso e no aparelho reprodutor e nos rins também. Na parte espiritual, obsessores eles são ligados a este chakra para deixar irregulares as forças sexuais. São parasitas astrais, larvas, criaturas mentais mórbidas que penetram por esse chakra, alastrando-se aí pelo duplo etéreo até atingir o perispírito. Ele está relacionado, né, a energia dele está relacionado à nossa mãe Iemanjá. Um segundo chakra que eu gostaria de estar conversando com vocês é sobre o umbilical. Ele é da cor laranja, ele permite dar e receber os prazeres físicos, mentais e espirituais. Na parte de prazer, no geral, ele pode proporcionar o prazer de viver, a alegria, a vontade de celebrar. Ele absorve a vitalidade solar, o prana. Em desequilíbrio,
o chakra umbilical, ele pode afetar na parte emocional. Ele pode gerar aí no indivíduo, por exemplo, uma falta de apetite sexual, a impotência, a repugnância pelo corpo, a mania de limpeza, a incompreensão, impulsividade, isolamento, frustração, baixa estima e também falta de confiança. No físico, ele também pode causar problemas aí nos rins, na bexiga, em glândulas linfáticas, no fígado, no pâncreas, no sistema reprodutor feminino, pode gerar cólicas e frigidez. Na parte espiritual, o chakra mais visado por entidades vampirizadoras que sugam a energia, levando ao esgotamento físico e mental. O chakra umbilical, ele está relacionado à energia de nosso pai Obaluaê e de nossa mãe Nanã Buruquê. O terceiro chakra que eu quero comentar é o plexo solar. Ele tem a cor amarelo e ele está atrelado aí ao equilíbrio emotivo. Ele deve estar em equilíbrio para que seja um canal aberto aí entre o coração e a matéria, desejo e impulso. Ele regula a entrada do plano no duplo etérico, e ele se torna aí um centro de cura espiritual. Em desequilíbrio, ele pode afetar aí na parte emocional. Ele pode gerar aí um complexo de inferioridade, insegurança, pode tornar aí a pessoa mais nervosa, confusa, depressiva, levando a pessoa a chorar muito facilmente. Também ele pode estar na parte emocional, causando ansiedade, e também a parte de ambição, tornando a pessoa muito ambiciosa. No físico, o plexo solar ele pode causar a diabetes, a desordem digestiva, ele pode gerar alergias, sinusites, insônias e problemas também estomacais. Na parte espiritual, são os espíritos sofredores que ligam-se a esse chakra, trazendo as suas dores, raivas e outras emoções fortes, mesmo porque esse chakra é o da emoção. Esse chakra está relacionado com a energia de nosso pai Xangô. O chakra cardíaco, ele pode aí ser da cor verde, rosa, né? E ele representa aí saúde, amor incondicional. Toda energia usada para a cura com as mãos passa por esse chakra. Ele é ligado a todos os sentimentos sutis do ser humano, como por exemplo aí, que eu quero dizer com isso? O afeto, né? A ternura, o carinho. Em desequilíbrio, o chakra cardíaco ele afeta na parte emocional a incapacidade de amar, ou o amor sufocante. Ele traz também a parte do egoísmo e a incapacidade de pensar no próximo, né? É sempre no eu contra todos. Na parte física, ele pode trazer aí a síndrome do pânico, ele pode dar cãibras, palpitações cardíacas, elevar ele pode levar o indivíduo a ter problemas de pressão alta, colesterol, tensão, né? Problemas nos pulmões, e também pode ocasionar um câncer. Na parte espiritual, é por esse chakra, junto com o coronário, que espíritos elevados entram em sintonia e conseguem canalizar amor para aqueles que necessitam.
Esse chakra ele expele fluidos que são utilizados pelos espíritos elevados para a materialização de medicamentos. A energia, né, esse chakra ele está muito relacionado à energia da nossa mãe Oxum e também do pai Oxumaré. Eu gostaria de falar agora do chakra laríngeo, que ele tem uma cor azul, que ele está atrelado aí à comunicação, à criatividade. Ele tem aí o objetivo de nos dar a consciência do nosso dever de desenvolvimento em todos os sentidos, seja ele espiritual, material e também o mental. Em desequilíbrio, o chakra laríngeo ele afeta na parte emocional, ele nos causa um sentimento de fracasso, dificuldade de comunicação, palavras embaralhadas, medo da desaprovação e do fracasso social, estado de defesa contra todos e tudo, estímulo à agressividade extrema, a pessoa se torna imperativa, demagogo, acaba tendo aí gosto por discussão, a pessoa tem aí a vontade de querer mudar o mundo de acordo com as suas próprias ideias e unicamente, né, com as suas próprias ideias. Na parte física, o chakra laríngeo ele pode trazer à pessoa infecções virais e bacterianas. Ele pode gerar aí resfriados, herpes, dores musculares, dores de cabeça, endurecimento dos maxilares, problemas dentários. Na parte espiritual, o chakra é o chakra de clarividência e da psicofonia. Esse chakra ele está muito relacionado aí com as energias de nosso pai Ogum e de nossa mãe Inhansã. Temos também o chakra frontal, né? A cor dele é a cor índigo. Ele é aí também chamado e conhecido como terceiro olho, ou chakra da intuição. Ele representa aí a sabedoria profunda e os poderes psíquicos. Em desequilíbrio, emocionalmente, ele nos traz situações. As situações elas se tornam confusas, ideias criadas fora da realidade, sem raciocínio lógico, sem capacidade de colocar em prática as ideias, falta de objetividade, instabilidade, alienação no trabalho, falta de opinião, de interesse e de iniciativa. Na parte física, o chakra frontal ele pode nos trazer aí vícios, né? Vícios tanto na parte das drogas, do álcool, compulsões, problemas nos olhos, surdez, a otite, né? Que é tipo de uma inflamação nos ouvidos, pode causar um zumbido, né? Nos nossos ouvidos, enfim. Na parte espiritual, é possível provocar a incorporação de espíritos desencarnados ou encarnados que estejam desdobrados do corpo físico, tocando esta área ao mesmo tempo em que se projeta aí a energia para sintonizá-los. Uma dica com relação aí ao chakra frontal: em meditações, né, visualizar aí a cor índigo é aquela cor que lembra a noite nesse chakra. Essa ação ela permite aí enxergar o sentido mais profundo de uma situação, auxiliando na tomada de decisão. Esse chakra ele está relacionado muito aí com a energia do nosso pai Oxóssi e da nossa mãe Obá. E o sétimo chakra
o que eu entendo que são os principais. Ele tem aí a cor violeta, é a fonte mais pura da consciência, né? Ele traz aí um fluxo vertical de energia que pulsa para cima e para baixo no campo da medula espinhal. Ele aí para nós aí é o mais importante vórtice energético. É o chakra da luz do conhecimento, da serenidade espiritual e da consciência universal. Ele permite experiências de totalidade, de paz e de fé. Na perfeição do ser é a sede da nossa alma. Em desequilíbrio, ele pode vir a afetar, né, na questão emocional. Falta de compreensão do espiritual, visão totalmente material do mundo, histeria, neurose, a depressão também, medo excessivo e angústia. Na parte física, ele pode trazer a pessoa a puberdade tardia, a insônia, a enxaqueca, a desordem no sistema nervoso, autoobsessão, possessão e disfunção sensorial. Na parte espiritual, ele estando em desequilíbrio, ele recebe diretamente influência, na realidade, no espiritual, ele recebe diretamente influência dos espíritos, vamos chamar de nobres e elevados. O homem recebe das dimensões superiores as ideias, né, a intuição, promovendo a ligação do ser humano com o mundo espiritual. Esse chakra ele está muito ligado, muito relacionado com a energia de nosso Pai Oxalá, tá certo? Então, meus irmãos, esses são aí os 7 chakras que nós consideramos aí principais, onde todos os médiuns, eu sugiro que fiquem atentos principalmente a essas características que eu mencionei, né, e que conversem com a sua espiritualidade para que possa ser feito um diagnóstico se realmente um determinado chakra esteja em desequilíbrio. Caso esteja em desequilíbrio, é sugerido algumas atitudes, entre elas a parte aí de tomar banhos de ervas específicas, né, para cada chakra, para que eventualmente, né, caso esteja em desequilíbrio, o médium possa receber os fluidos necessários para manter o determinado chakra em equilíbrio, tá certo? Bom, fico por aqui com relação ao tema do programa de hoje. Peço para que, se ficou alguma dúvida, os irmãos aí interajam com a gente, mandando as suas perguntas. Para quem está chegando agora, eu vou estar colocando novamente aí os nossos canais à disposição. No Facebook nós temos aí 2 páginas. Uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a outra página é a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Quero também colocar à disposição dos irmãos, das irmãs, o nosso e-mail para recebimento de perguntas, que é o centrodeumbanda@live.com, e temos também o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Então, quem quiser adicionar, pode me mandar o convite aqui pelo Skype, que nós estaremos adicionando. Quero também colocar à disposição das pessoas que se interessam. Eu tenho um perfil pessoal no Facebook, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final, onde quem quiser me adicionar como amigo, é só me mandar um convite. Nós estaremos já aceitando, na realidade, as pessoas aí que tenham interesse de manter uma amizade, enfim, mesmo que virtualmente, nós podemos aí interagir durante a semana,
conversando sobre a nossa amada Umbanda. Muitas pessoas aí também adicionam para tirar algumas perguntas, né, pelo bate-papo do Facebook, enfim. Então quem quiser pode me adicionar, Marco Facas com 2 Cs e S no final. Antes de nós respondermos aí as perguntas que já estão chegando, eu gostaria de deixar 2 recados, que na próxima sexta-feira nós teremos giras de atendimento com os caboclos e caboclas na nossa casa espiritual, na tenda de Pai João. Então quem não conhece o nosso trabalho e quiser conhecer a nossa casa, as portas estão abertas. Nessa sexta-feira, na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo. As senhas elas são entregues aí a partir das 20 horas e os nossos trabalhos eles começam pontualmente às 20h30, não sendo permitido a entrada após esse horário. Quero também deixar disponível aí e informar para aqueles que ainda não sabem, nós temos aí o fundamento de jogo de búzios. Então quem quiser aí conhecer os seus orixás de frente, ancestre, o ajuntó, tiver aí questões aí de dúvidas ou até mesmo querendo sugestões ou ter um direcionamento, seja espiritual, seja material, para a sua vida, os búzios têm a capacidade de estar direcionando e até mesmo respondendo perguntas do consulente. Então, se você tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com. O jogo de búzios ele é previamente agendado tanto na data como também no horário. Então, se você tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com, se possível, com alguma data, sugerindo já alguma data e horário, que aí nós entraremos em contato, tá certo? O e-mail novamente é centrodeumbanda@live.com. Então, e se você ainda não conhece aí as nossas páginas, né, do programa Raízes da Umbanda e da tenda de caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, visite, por favor, curta a nossa página e ajude a divulgar o nosso trabalho, tá certo? Então vamos lá aí para responder aí as perguntas que estão chegando para nós. Eu tenho aqui uma pergunta do nosso irmão Stefano Lira. Olá, Marco Facas, boa noite. Gostaria de saber se uma médium pode trabalhar na Umbanda na linha de passe com champanhe sem álcool e gelada. Muito obrigado. Meu irmão, agradeço muito aí pela sua audiência, pela sua participação, pelo envio da sua pergunta aqui para o programa. Bom, respondendo aí a sua questão, olha, a questão da champanhe sem álcool, eu entendo que fica uma coisa um pouquinho aí fora de fundamento, né? Porque em se tratando aí de ser, acredito eu, com uma pombagira, a pombagira ela utiliza, né, da força do álcool, né, para estar fazendo os seus trabalhos espirituais. E quando eu falo tendo a posse do álcool, não é necessariamente o médium incorporado ingerir o álcool, né? Na realidade, o álcool ele é ativado quando uma entidade espiritual tem a necessidade de trabalhar com o elemento álcool, para estar ativando de alguma maneira no astral, na parte espiritual, e aquele elemento natural ela vai estar beneficiando o consulente, seja num corte de demanda, seja num passe energético, enfim.
né? Independente da situação, a entidade espiritual ela sabe ativar, né, aquele elemento natural que ela tem em mãos para estar fazendo a caridade pro consulente. Com relação a questão de estar gelada ou estar natural, nós entendemos que para nós tanto faz, né? É uma condição da bebida. Então, não que necessariamente tenha que estar gelada ou que não necessariamente tenha que estar natural. Isso depende. Na tenda de Pai João, nós, aí no caso eu vou falar de como é a nossa realidade. Nós não colocamos aí bebida nenhuma na geladeira, né? As entidades, quando pedem alguma bebida para trabalho espiritual e não para ingestão, porque na casa foi pedido pela espiritualidade que os guias não iriam ingerir nenhum tipo de bebida, e não é só álcool, né? Não só as bebidas que contêm álcool. Então nós mantemos um estoque nosso, e assim, não é gelado, né? O guia trabalha na condição, na temperatura ambiente da bebida, vamos dizer assim. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta, e agradeço muito aí pela audiência, que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Nós temos uma pergunta aqui do nosso irmão Jefferson Freitas. Boa noite, Marco Facas. Ontem, escutando o seu programa, me identifiquei com um dos pontos que foram abordados. Como é que eu faço para firmar a cabeça na hora da incorporação? Eu sou do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Meu irmão Jefferson, agradeço muito aí pela sua participação, pela sua audiência, tanto na data de ontem como na de hoje no programa. E realmente eu comentei mesmo, né, no tema de abertura do programa de ontem, nós falamos aí sobre desenvolvimento mediúnico. E dentre as abordagens, eu mencionei que o que você está me perguntando é realmente uma das maiores dúvidas das pessoas, né? Porque elas escutam a dirigente falar firma a cabeça, e não sabem exatamente como fazer, o que pensar, né? Muitas das vezes até a pessoa fala, puxa, mas eu entendo que eu já estou concentrado na gira e me pedem ainda para estar firmando a cabeça, enfim. Então, uma situação aí que a gente sugere para respondendo essas perguntas é de que o médium que está iniciando, né, o seu caminho dentro da Umbanda, iniciando o seu caminho na corrente vibratória, aí, da corrente mediúnica da casa, nós pedimos, antes de ele entrar, que ele tome aí os seus devidos banhos energéticos, que se mantenha nos seus preceitos, e quando é percebido, seja pelo dirigente, seja pela dirigente da casa, que um determinado médium ele se distrai, né, daquilo que está fundamentado, o que está acontecendo naquela gira, naquele determinado momento. Eu entendo assim que quando o médium escuta essa frase, ele deve se questionar se ele está devidamente concentrado naquele trabalho. Então, o que eu sugiro quando uma pessoa, se você voltar a escutar essa frase, se você escutar essa frase, você fica pensando, você fica concentrado, seja no ponto que está sendo tocado, seja, por exemplo, o que eu quero dizer se for um desenvolvimento da linha de caboclos,
se você escutar essa frase, ou se for essa frase para você, você se auto-questiona, você faz uma avaliação mental na hora e veja se você consegue entrar mais na vibração daquele trabalho mediúnico. Então, o entrar na vibração é você esquecer tudo da sua vida, tudo que está do lado de fora e se entregar naquele momento específico, direcionando a sua mente. Por exemplo, se é gira de caboclo, pensa numa mata fechada, tenta sentir aí o cheiro, né? Imagina você sentindo um cheiro das folhas, né? Principalmente aquele cheiro de terra molhada. Tenta se remeter aí aos seus pensamentos, a sua cabeça na força, no ponto de força daquela determinada linha de trabalho que está sendo feito o desenvolvimento, né? Se for gira de Exu, independente de você não conhecer o seu Exu, se ele é do cemitério, se ele é da encruzilhada, tenta fazer os seus pensamentos aí voltados, por exemplo, num cruzeiro de um cemitério à noite, de madrugada, né, mais para a noite. Pensa você numa encruzilhada, seja a encruzilhada perto da sua casa, leva os teus pensamentos até lá e esquece de tudo. É importante nós nos esquecermos momentaneamente dos nossos problemas, das nossas questões externas, né? Quando nós estamos nessa situação aí de desenvolvimento mediúnico. Tá certo, meu irmão? Espero aí ter podido ajudar aí no seu questionamento. E se ficou alguma dúvida, por favor, me mande aí novamente a mensagem que nós estaremos interagindo. Nós temos aqui um e-mail da nossa irmã Tatiane Silva. Boa noite, gostaria de saber se vocês conhecem a história da pombagira Maria do Balaio. Muito obrigado. Minha irmã, agradeço aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta, e obrigado aí pela audiência. Bem, irmã, história, né? Eu não conheço da pombagira Maria do Balaio. Eu sei que existe a entidade, tanto a linha de trabalho, tanto a pombagira Maria do Balaio, como também a baiana Maria do Balaio. Como você me pede informações da pombagira, eu tenho umas 3 irmãs conhecidas aí, que eu já vi trabalhar com essa pombagira. E o interessante é que na parte de falange, duas delas se apresentaram como uma pombagira atuante na linha do cemitério, e uma delas se apresentou sendo Maria do Balaio da encruzilhada. Então, todas as três, esses 3 espíritos que se apresentam com a nomenclatura Maria do Balaio, todas elas me deixou muito claro, né? Totalmente perceptível que são pombagiras aí que detêm muito conhecimento nas questões de corte de demanda, né? Nas questões aí de evocação através de ponto riscado. Todas as 3 aí sempre evocando aí pontos, como é que eu vou te dizer, pontos diferenciados daquilo que normalmente nós vemos, né? Então, assim, é uma pombagira, é uma linha de pombagira que, no meu entender, nós não temos nenhuma na nossa casa espiritual. Mas, no meu entender, das vezes que eu vi trabalhando, é uma pombagira que detém muitos conhecimentos aí na espiritualidade, de evocação de forças para corte de demandas, especificamente através de ponto riscado. Tá certo, minha irmã? Agradeço aí pela sua participação. Muito axé, e que Oxalá continue a iluminar os seus caminhos. Bom, nós temos a pergunta aqui
do nosso irmão Alisson Vander. Boa noite, Marco Facas. Poderia falar mais sobre o desdobramento durante a incorporação e como trabalhar esse fundamento? Obrigado e muito axé. Bom, meu irmão, provavelmente aí você também ouviu aí o programa de ontem, onde nós falamos que no desenvolvimento mediúnico, quando é feito um desenvolvimento mediúnico, é aconselhável, é interessante também se trabalhar a parte de desdobramento. Então, assim, muito rapidamente, porque não dá para a gente esgotar esse assunto de desdobramento aqui pelo programa e até mesmo não pessoalmente, mas assim, o que eu posso te dizer é que o desdobramento, para ser entendido, é a capacidade aí que todo ser humano possui de projetar a consciência para fora do corpo, né? Se utilizando aí dos corpos sutis de manifestação. O desdobramento ele pode ocorrer aí tanto durante o sono nosso, né? Pode acontecer também no transe, na parte de incorporação, ou também no desmaio, existe essa possibilidade, ou também sob a influência de anestésicos, né? Muitas das vezes, quando as pessoas, aí um exemplo, né? Muitas das vezes as que entram em coma, seja ele induzido ou não, quando essas pessoas voltam, elas sempre, na maioria das vezes, elas se lembram, elas chegam a relatar fatos, né? Que viram, né? Durante esse fenômeno. Então, é interessante para o médium que está em desenvolvimento, juntamente com o trabalho de desenvolvimento mediúnico, de incorporação das suas entidades espirituais, que seja trabalhado também a forma de desligamento do espírito desse médium do seu corpo. E isso tem que ser feito, tem que ser trabalhado pelo dirigente da casa espiritual, através de concentração, através de relaxamento, através de conversas, né, onde tem que estar tudo muito bem explicado, muito bem direcionado, para que ocorra da melhor maneira possível. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, pela sua audiência sempre aí no programa, que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Bom, eu quero deixar aí mais uma vez os nossos canais de comunicação para quem está chegando agora. Nós temos 2 páginas no Facebook. Nós temos aí a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e temos também a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Para quem não me conhece, eu sou Marco Facas, sou dirigente espiritual da Tenda Pai João de Aruanda e também apresentador desse programa do Raízes da Umbanda, que vai ao ar toda terça-feira das 10 às 11 da noite e às quartas-feiras das 8 às 9 aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Tenho também um perfil pessoal Marco Facas com 2 Cs e S no final, que quem quiser me adicionar para a amizade, para podermos aí estar conversando mais próximos, mesmo que virtualmente, porém mais próximos, sobre a nossa amada religião Umbanda, fique à vontade de mandar o seu convite de amizade, que nós estaremos adicionando a todos, tá? Marco Facas com 2 Cs e S no final. Eu quero também deixar um recado voltado aí, direcionado aí a princípio para os dirigentes das casas espirituais, as dirigentes, pais e mães, zeladores, zeladoras, enfim, e falar um pouquinho aí sobre um projeto político chamado Guerreiros do Axé, um projeto que eu faço parte. E esse projeto político ele tem como objetivo maior
a tentativa aí de se eleger uma pessoa, um representante exclusivo das religiões de matrizes africanas para as eleições aí do ano que vem de vereadores, né? Então a ideia é de apresentarmos para vocês as nossas propostas. O Guerreiros do Axé está fazendo aí ano que vem, nesse ano vai estar fazendo aí 10 anos de existência. Então nós temos aí propostas inovadoras e gostaríamos de estar passando para todos vocês. Então quem estiver em São Paulo, no dia 13 de junho próximo, na Câmara dos Vereadores, lá no centro de São Paulo, nós estaremos fazendo uma reunião de adesão a esse movimento, né, às 9 horas da manhã. Então, se você tiver interesse, sem compromisso nenhum, apenas a fim de conhecer uma proposta bem embasada, de estarmos elegendo uma pessoa que estará focada 100%, né, na comunidade das religiões de matrizes africanas, venha conhecer a nossa proposta no dia 13 de junho, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, a partir das 9 horas. Nós estaremos falando a nossa proposta e, para aqueles que se interessarem, existem vagas aí de serem conselheiros nesse grupo, no grupo Guerreiros do Axé. Então, se você tiver interesse, está cansado aí de intolerância religiosa, de preconceito em relação à nossa religião, né? Muitos casos acontecendo aí de invasão de terreiros para destruição total de imagens, de congares, de tronqueiras, enfim. Então venha conhecer a nossa proposta e, se for interessante para você, venha ser também o nosso conselheiro, tá certo? Quero também deixar um recado que na próxima sexta-feira, na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, nós teremos giras de atendimento com caboclos e caboclas. Lembrando que nossos trabalhos são todos caritativos e também todas as consultas, elas são individuais. Então, se você não conhece o nosso trabalho, as portas estão abertas. Nós entregamos as senhas aí a partir das 20 horas e os nossos trabalhos começam pontualmente às 20h30, não sendo permitida a entrada de pessoas posteriormente a esse horário. Para quem não conhece a Casa de Pai João, nós estamos localizados aí na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, bem próximo do Shopping Metrô Tatuapé, próximo da Praça Silvio Romero, no coração de Santo André. Quero também deixar à disposição para aqueles que ainda não sabem, nós temos aí o Fundamento de Jogo de Búzios. É um jogo de búzios somente presencial. Nós não fazemos consulta pela internet, pelo Facebook, pelo Skype. E o jogo de búzios, a leitura dele é feita de forma presencial na tenda de Pai João. Se você quiser saber o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, seu ancestre, se você tiver necessidade de ter um direcionamento aí espiritual, um direcionamento material, nos búzios é possível estar aí dando recomendações, sugestões. As consultas, elas são previamente agendadas tanto na data como também no horário. Então, se você tiver interesse, manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com, que nós estaremos aí respondendo, tirando as dúvidas. E se você quiser marcar esse jogo de búzios, já me manda no e-mail um dia sugerindo uma data e horário, que aí nós emitimos a confirmação para você, tá certo? O endereço é Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, e o nosso e-mail é centrodeumbanda@live.com, tá certo? E reforço mais uma vez as nossas páginas no Facebook, Programa Raízes da Umbanda,
e Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Se você ainda não curtiu a nossa página, dê uma passadinha lá, curta, ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Vamos aí para mais uma pergunta. Nossa irmã Grace: olá, boa noite, Marco Facas, parabéns pelo programa. Gostaria de tirar uma dúvida. Na quarta-feira da Semana Santa, teve um trabalho diferente no meu terreiro. O pai de santo disse que são os peregrinos que passam recolhendo os espíritos que estão perdidos. Você conhece essa linha? Onde eu posso saber mais sobre eles? Minha irmã, agradeço muito aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta. Minha irmã, infelizmente eu não conheço essa linha, essa nomenclatura para mim não é comum dentro da Umbanda. O que nós fazemos, que nós entendemos dentro desse conceito de no final da gira, né, fazermos aí um pedido de descarrego, e isso não tem a ver com incorporação, é de nós evocarmos aí, ora, dependendo da energia de como está o terreiro, ora se chama a linha de marinheiros, né, no final de cada trabalho, que é uma linha excepcional aí para recolher espíritos, de retirar eventuais energias negativas que ficaram na casa. E dependendo, se for uma energia mais densa, né, e isso compete aí à dirigente da casa espiritual perceber, de se chamar, de se evocar na realidade os senhores Exus e as senhoras Pombagiras, para estarem fazendo essa limpeza espiritual, que não necessariamente tem que ocorrer a incorporação. Essa limpeza nós entendemos que é feito pelo lado espiritual para deixar ou para voltar a casa no seu perfeito equilíbrio. Tá certo, minha irmã? E assim, a linha de peregrinos, com essa nomenclatura, eu ainda não ouvi falar nada a respeito, tá certo? Agradeço muito aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, eu fico aí à sua disposição, tá certo? Que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu só atualizar aqui o Facebook. Nosso irmão Cristiano: boa noite, Marco Facas, parabéns pelo programa. Gostaria de tirar uma dúvida com você. Semana passada incorporei o meu Exu pela primeira vez. Ele veio muito firme, riscou o ponto com uma lança e deu o nome de Exu Sete Estrelas. Só porque no terreiro ninguém nunca ouviu falar nesse Exu Sete Estrelas, acham que eu estou mistificando. O que você acha sobre isso? Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, pelo envio aí da sua pergunta, e parabéns, né, pelo seu desenvolvimento mediúnico aí. Está indo muito bem. Você já dando passagem para a sua entidade, para o seu Exu, ele riscando o ponto, ele dando nome. Parabéns mesmo, e que Oxalá ilumine aí sempre o seu caminhar dentro da nossa religião. Bom, com relação a essa nomenclatura Exu Sete Estrelas, eu conheço sim esse Exu, e conheço também um caboclo que leva esse nome também, Caboclo Sete Estrelas. É impossível, né, nós conhecermos todas as linhas de trabalho, todas as nomenclaturas, né, de entidades que se apresentam na Umbanda. Até a pergunta passada da irmã aí sobre a linha de peregrinos,
Infelizmente eu não conheço essa linha. Isso não quer dizer que não se manifeste dentro da Umbanda. Eu só não conheço e nunca se manifestou na nossa casa espiritual. Com relação à nomenclatura desse Exu, com relação aí a se ele existe, eu posso te garantir, já vi esse Exu incorporado, já vi esse Exu trabalhar. Não é um Exu muito comum, né? Na realidade eu conheço um irmão que recebe esse Exu. Então eu peço para que você não dê ouvidos, né, a essas situações dentro do terreiro, que você converse com o seu dirigente ou a dirigente espiritual da sua casa, porque com certeza ele ou ela vai saber dar o direcionamento para você e vai conseguir conduzir da melhor maneira possível essa situação em relação aos outros irmãos que acham que você está mistificando. Mesmo porque o mistificar foi feito aí um ponto, a entidade fez o seu ponto riscado. Eu imagino que ocorreu aí um acompanhamento desse ponto riscado, né? Foi dado seja o dirigente da casa ou o pai espiritual, foi dado um aval desse ponto riscado, desse Exu. Então, meu irmão, te aconselho, não dê ouvidos para esses comentários, e o meu conselho siga o teu caminho da melhor maneira na Umbanda, bota o Exu para trabalhar, para fazer a caridade, e eu tenho certeza que você vai superar muito rapidamente esses comentários, tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação. Te desejo mais uma vez que Oxalá ilumine e abençoe o seu caminho dentro da nossa religião. Um forte abraço, e se ficou alguma dúvida, me manda aí comentários aqui pelo inbox, que nós vamos interagindo, tá certo? Muito axé para você, meu irmão. Vamos para mais uma pergunta do nosso irmão Caio Silveira. Meu pai de santo fala o tempo todo durante a gira: firma a cabeça, mas eu devo firmar para quem? Às vezes fico na dúvida, para meu orixá de cabeça, para meus guias. Você pode explicar melhor? Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado pela sua pergunta. Sua pergunta tem a ver com a do outro irmão que mandou mais no começo do programa, né? A minha sugestão para ele foi de que quando você fala em firmar quando você escuta firmar a sua cabeça, você deve levar os seus pensamentos àquela entidade que você está trabalhando no seu desenvolvimento mediúnico, né? Eu dei um exemplo, né? Se for, por exemplo, um desenvolvimento mediúnico de caboclo, firma a sua cabeça, firma os seus pensamentos e num ponto de força de caboclo, tenta sentir o cheiro de uma mata, tenta sentir o cheiro da terra molhada, e uma coisa muito importante: deixa o restante dos outros pensamentos do lado de fora e foca naquilo que você está fazendo naquele momento, que o seu desenvolvimento mediúnico. Tá certo, meu irmão? Se ficou alguma dúvida, me manda novamente a mensagem, nós vamos interagindo aí, mesmo após o término do programa. Tá certo, meu irmão? Agradeço pela sua participação, agradeço pelo envio da pergunta e pela audiência, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Bom, nós estamos chegando aí ao fim de mais um programa Raízes da Umbanda. Eu gostaria de fazer uma oração de encerramento, elevando sempre aí os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e agradecer pela proteção e pela sustentação que nos concederam mais uma vez, mais um dia, para a realização desse programa. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães e a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Agradeço
mais uma vez a todos os irmãos, a todos vocês, ouvintes do programa, agradeço pelo envio das perguntas e aguardo vocês na próxima terça-feira, das 10 às 11 da noite, e na próxima quarta-feira, das 8 às 9 da noite, com mais um programa Raízes da Umbanda, com mais 2 temas diferenciados. Para aqueles que eu já adicionei, se quiser mandar perguntas fora do programa, tirar algumas dúvidas, fico à disposição na minha página pessoal do Facebook. Tá certo? Agradeço mais uma vez, uma ótima semana para todos e que Oxalá ilumine sempre o caminho de todos vocês. Muito obrigado e muito axé. Boa noite. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças.